Você deve estar acompanhando por aí todas essas notícias relativas ao aquecimento global, o superaquecimento do planeta, temperaturas elevadas, não importa o nome que você queira dar, mas que estão resultando nessas queimadas, estão resultando no derretimento do gelo em todo o mundo, né? Não apenas nos polos, Groenlândia, Canadá, Sibéria, mas também nos Alpes, dos Andes, Himalaia. Há o risco de colapsar a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, ou Gulf Stream, ela é responsável pelo equilíbrio das temperaturas no hemisfério norte, principalmente no nordeste dos Estados Unidos e na Inglaterra, norte da França, e ali o que entra no mar do norte, no Báltico, enfim, toda essa região do norte da Europa, corrente do Golfo é responsável por amenizar o frio. É possível avaliar essas condições à luz da astrologia? Né? Aí fica a pergunta: é possível interferir no processo? Será que tudo isso é cíclico? Né? E a interferência humana apenas potencializou toda essa situação? São várias perguntas a serem feitas. Né? A gente teve, inclusive, um apagão aqui no Brasil, está tudo interligado. Bom, para a gente entender esse processo de aquecimento global à luz da astrologia, a gente precisa compreender o ciclo de eclipses. Então, o clima, ele é governado pelos eclipses. Eclipses são eventos de natureza mundial e, atualmente, o Nodo Norte transita exatamente no signo de Áries, o que faz que parte dos eclipses se dê, ora, nesse Nodo Norte em Áries, ora, no Nodo Sul, o que é pior, no signo oposto, que é Libra. Né? Este eclipse que vai ocorrer agora dia 14 e que será visível no nordeste do Brasil, será visível na América Central e nos Estados Unidos, não é um eclipse, vamos assim dizer, dos mais fantásticos. Né? Porém, ele vai trazer consequências de qualquer maneira. Ele é eclipse, inclusive, de Nodo Sul. Então, não dá para a gente esperar que seja um eclipse de pouca intensidade em termos dos seus efeitos. Seus efeitos serão notáveis. Tá? Porém, a gente precisa considerar que existem outros fatores interligados. Em primeiro lugar, o ciclo de queimadas, ele neste momento, ele se reduz. O que não quer dizer que eles não estarão ocorrendo. O eclipse tem uma conjunção do Sol com Marte, que é bastante nefasta, com um Marte domiciliado. O regente do eclipse, Vênus, né, forma, inclusive, um sextil com este Marte, o que pode contribuir para atenuar um pouco. Essa Vênus está em Virgem, e ela não está em sua melhor condição, ela está em queda, né? Então isso não vai impedir que ocorram princípios de incêndio, mas não na magnitude do que estão ocorrendo agora. Por que agora esses incêndios florestais estão sendo tão devastadores, com o número de mortes que nós vimos no Havaí extremamente elevado? Por conta de um outro fator. Saturno é um astro que normalmente esfria. Ele está no signo de Peixes, que é um signo que ele não gosta, tá? Mas ele também ajuda a secar. Tá? Ele é frio e seco, num signo desconfortável, que está experimentando uma oposição, ele está aumentando em luz, uma oposição com o Sol. Nesta oposição e nesta fase da retrogradação dele, ele é considerado importante. Então é um astro a ser observado nesse momento. Tá? Em poucos dias, essa oposição estará perfeita, ou seja, exata, e o Saturno vai mudar de hemisfério e ele vai diminuir em luz e, consequentemente, deixar de ser tão importante. Então, esses incêndios florestais com essas proporções, elas vão deixar de existir. O que não quer dizer
que nós teremos temperaturas mais amenas, apenas que nós teremos menos incêndios florestais, principalmente porque Saturno governa as grandes florestas, principalmente as florestas escuras. Mas, por outro lado, quando ocorrer o eclipse, que é dia 14 de outubro, tá? Nós teremos outras coisas acontecendo. Tá? Essa região onde ocorre o eclipse é inclusive denominada via combusta. Lua na via combusta sempre há motivos para chorar. A Lua estará formando, junto com o Sol, por ocasião do eclipse, uma conjunção com o nodo sul. E eu costumo ensinar que o nodo sul é lei de Murphy em ação. Se algo tiver que dar errado, certamente dará. Tá? Com a vantagem ou a desvantagem, tá? De que o nodo sul normalmente indica eventos que estão além ou fora do nosso controle ou do nosso alcance interferir. Tá? Existe aquela diferença entre o eclipse que faz sombra na Terra e aquele que não faz sombra na Terra. Esse é o eclipse que faz sombra. Eclipse que faz sombra provoca efeitos no planeta, particularmente na região que ele transita. Então vamos juntar um pouquinho as peças do quebra-cabeça, inclusive pensando extra-astrologia. Há uma previsão de que o fenômeno El Niño e o seu parceiro Laninha seja um pouquinho mais forte este ano. É lógico que ele passando pelo Nordeste, a gente pode pensar numa estiagem prolongada e mais complicada. É lógico que a saída para o Nordeste não são os açudes, mas sim os poços artesianos, uma vez que essa posição tanto de Marte como de Saturno, formando um trígono entre si, sugere que a água pode ser encontrada um pouco mais profundo. E os poços artesianos lá no Nordeste não precisam ser tão fundos quanto eles precisam ser em São Paulo, porque a geologia lá é diferente da geologia daqui. Né? Lá nós temos basicamente um solo de sedimentos, e aqui nós temos um solo mais compactado de rochas. Tá? É bastante diferente. Lá a água é encontrada a menor profundidade. Né? Então é um investimento que, no final das contas, acaba resultando em um benefício de mais longa duração do que a construção de um açude, que depende de chover, depende de um córrego, depende de um riacho, depende, enfim, de um caminhão-pipa. Tá? Um poço artesiano, ele depende de outro tipo de água que o Nordeste, por incrível que pareça, tem em boa quantidade, para não dizer em abundância. Ainda, tá? Esta conjunção com a proximidade com Marte, né? Ela traz a ação necessária dos bombeiros, uma vez que Marte, em Escorpião, é o policial que apaga incêndio, basicamente. É uma das indicações, não é a única. Consequentemente, é de se esperar incêndios, sim, tá? Mas incêndios ainda resultantes da seca ocorrida no mundo. Vamos pensar assim, o eclipse não é só um evento que acontece e será só nesses lugares onde ele é visível, tá? Mas nos Estados Unidos, que nesta ocasião estará experimentando o outono, tá? Para nós é a primavera, os Estados Unidos é o outono, tá? O outono se segue ao verão, altas temperaturas. As temperaturas estarão sendo mais amenas. Porém, precisa lembrar que o outono é a estação mais seca do ano. Pensando no hemisfério norte, pensando nos Estados Unidos, a gente pode contar sim com incêndios. Outras indicações possíveis, tá? A gente pode pensar em algum ato, eu vou chamar de ato terrorista, mas esses tiros que o pessoal, de vez em quando, os alunos dão nas escolas, né? Esses pequenos massacres de 15, 20 alunos, são vidas, sem sombra de dúvida, tá? Mas são atos terroristas localizados, menores, eles vão acontecer também.
tá? Porém, vários deles, eles vão ser descobertos antes que eles se manifestem, né? A indicação aqui é que a inteligência policial americana também está intervindo nesses processos. Porém, né, a principal condição deste eclipse diz respeito às alterações climáticas, aos incêndios, que vão continuar ocorrendo, mas em pontos isolados, e eles possivelmente acabarão sendo controlados. Tá? O incêndio é fora de controle, então não será possível preveni-lo. Tá? Mas aquela incêndio na Califórnia, pode ter, já teve, ter de novo. Talvez não com aquelas proporções, tá? Mas outras questões, outros locais com incêndio, talvez lugares mais desertos, lugares mais inóspitos, podem resultar nesses aquecimentos também. Estamos falando no hemisfério norte de outono. Porém, o fato da condição de Saturno nesta época estar diminuindo em luz reduz ou circunscreve, né, a possibilidade desses incêndios para outro tipo de região. Não será mais incêndio em florestas, mas possivelmente a gente pode contar com incêndios em centros urbanos. Tá? Bom, a tal da Vênus. A tal da Vênus, enquanto fator de atenuar as coisas, ela só vai conseguir atenuar as consequências, o aspecto separativo. Então, a salvação sempre chega depois, no caso dos incêndios, tá? Isso são apenas algumas pequenas indicações rápidas a respeito desse eclipse. O mapa de eclipse é estudado em detalhes, ou o estudo do mapa do eclipse, como a gente faz, como faziam Ptolomeu, Cardan e outros astrólogos da Antiguidade ou da Idade Média, né, que o faziam com uma precisão enorme, né, é ministrado no curso de Astrologia Mundial. Tá? Esse ano nós já tivemos nosso curso de Astrologia Mundial, porém eu tenho vaga para mini cursos. Tá? É uma questão de entrar em contato, que ainda tenho dias da semana possíveis para mini curso. E antes que você me pergunte o que esse eclipse pode interferir na minha vida? Acontece no meu ascendente. Tá? Tanto Cardan como Ptolomeu deixam bem claro que os eclipses são eventos antes coletivos, antes da humanidade, eu estou praticamente repetindo as palavras de Cardan, do que eventos de natureza individual. Então eles interferem primeiramente e primariamente no coletivo. Ptolomeu ainda é um pouquinho mais preciso, porque ele diz que os eclipses interferem nas nações e não nos seus governantes. Então ele exclui as individualidades, porém coloca como um evento coletivo. Eclipse não dá para ser considerado algo ruim. Antigamente, muito antigamente, o pessoal ficava aterrorizado quando um dos luminares era ocultado. Né? Representa perda de luz, representa perda de claridade, perda de visibilidade, perda de discernimento. Não há como dizer que um eclipse seja um evento bom, bacana, transformador. Ele não é transformador para o bem, né? Mas, acima de tudo, ele tem como objetivo que a humanidade, a coletividade, de tempos em tempos, vá corrigindo o seu rumo, vá acertando a sua rota. Isso implica dizer que, com respeito ao aquecimento global, todos esses eventos que estão ocorrendo têm a finalidade, têm o objetivo de fazer com que o ser humano, a humanidade, a coletividade, todos os atores envolvidos possam tomar as atitudes corretas ou tomem as atitudes corretas para mitigar essas consequências e evitar que esse aquecimento global prossiga, se desenvolva, prospere, se alastre. Fala-se muito há mais de 30 anos, pouco se fez
nesses últimos 30 anos. Agora nós estamos chegando no limite, né? Antes, 2050, 2100 estavam distantes, estão batendo a porta agora, tá? Braços, paz. Se você curtiu, dá um joinha, né? Compartilha com seus amigos e se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve no meu canal.